Bem, nós voltamos agora com a nossa terceira parte da aula e nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da teoria das inteligências múltiplas. A primeira inteligência que eu trago para vocês é a questão da inteligência linguística. O que é essa inteligência linguística? É a capacidade que a pessoa tem geralmente de pensar com as palavras. Ou seja, são pessoas que usam as palavras, sejam elas escritas ou orais, para elas se destacarem. O que eles geralmente, na sala de aula, a gente consegue perceber quem tem essa inteligência? Geralmente são pessoas que adoram ler, escrever, contar histórias, se envolvem com jogos de palavras. E o que essas pessoas precisam para a gente potencializar essa aprendizagem ainda mais delas? Essa habilidade, né? Essa inteligência linguística. Eles precisam de livros, de materiais para escrever, de papéis, construir diários, fazer diálogos em sala, discussões, os debates, contação de histórias. Então, né, nós vamos perceber que as inteligências sempre tem alguma coisa nessa pessoa que vai se destacar. Todos nós temos um destaque em uma dessas inteligências que a gente vai conversar agora. A próxima é a inteligência lógico-matemática, ou seja, são as pessoas que adoram realizar cálculos, pessoas que compreendem a questão da abstração, sobreposição, fazem hipóteses muito rápido sobre alguma situação, gostam de realizar operações matemáticas complexas. E o que eles fazem? Né? Eles gostam de experimentar, de questionar, de resolver problemas, de calcular. E o que nós temos, enquanto professores, que fazer para incentivar essa potencialidade deles? Nós temos que dar atividades que eles possam explorar, pensar, materiais científicos, manipular, né? O concreto mesmo, para que eles possam abstrair mais ainda a informação, fazer visitas a museus, ao planetário. O próximo é a inteligência espacial. Essa inteligência espacial, geralmente a gente pensa assim na questão dos urbanistas, né, das pessoas que fazem a construção aí do nosso dia a dia, mas na questão mais do externo mesmo. Elas conseguem ter essa noção espacial, pensar de maneira bidimensional, tridimensional. Eles gostam de planejar, de desenhar, visualizar as coisas, de rabiscar. Sempre temos aquele aluno que fica lá rabiscando, desenhando. Provavelmente ele também pode ter essa construção da inteligência espacial. E o que nós podemos fazer para potencializar? Nós podemos usar a parte da arte, as atividades de montar os legos, os brinquedos de montar, vídeos, filmes, slides, jogos de imaginação, labirintos, quebra-cabeças. Então, tudo isso vai fazer com que ele ainda abra mais ainda essa questão dessa inteligência. Depois nós temos a comportamental. O que é isso? São aquelas pessoas que geralmente têm a habilidade psicomotora, ou seja, ela usa o corpo para resolver os problemas que tem, para se expressar. Então, o que eles gostam de fazer? De dançar, de correr, pular, construir, de tocar, de gesticular. Então, para a gente desenvolver ainda mais essa habilidade deles, dessa inteligência, a gente pode trabalhar com teatro, com dramatizações, com movimentos, construir, com jogos, né? Com jogos, principalmente com a questão dos esportes, atividades onde eles possam manipular realmente com a mão, fazer a prática. Então, vai desenvolver com certeza essa questão da inteligência comportamental. A inteligência musical, a gente percebe muito isso quando a criança fica batendo, batucando, o tempo todo ela está batucando lá na mesa também, com os pés, então ele fica cantando, assobiando, batendo, né, estralando os dedos. E aí o que nós precisamos, né, dar um tempo para que eles possam cantar, convidar para ir em concertos, aprender um instrumento musical. Nós também temos a inteligência interpessoal, ou seja, aquela inteligência que vai dar uma característica muito grande na habilidade de liderança. Então, eles compreendem as pessoas, eles interagem efetivamente com elas, eles lideram, organizam, conseguem fazer a questão de organizar festas, eventos. E o que eles precisam? Sempre com atividades em grupos, reuniões sociais, eventos comunitários. Eles geralmente são as pessoas ideais para criar os grêmios de escola, para estar à frente ali na questão de debates. A próxima é a inteligência naturalista, ou seja, são aquelas pessoas que gostam da questão
da natureza, da fauna e da flora. Assim, conhecedor também do ser humano. Então, ele gosta geralmente de brincar com animais, de fazer estimulação, fazer atividades que envolvam as plantas, né? Investigar a natureza, são os famosos que cuidam do planeta Terra. E nós temos que oportunizar, então, atividades de acesso à natureza, para que ele possa interagir com animais, investigar um pouco mais sobre essa questão da fauna e da flora, fazer atividades com a lupa, com o binóculo, são os nossos futuros cientistas, provavelmente também. E aí, a gente vai falar assim, aonde mora o talento? Nós trouxemos aqui 10 comportamentos comuns em crianças com superdotação. O primeiro comportamento é que ele aprende muito fácil alguma coisa, e aquilo que ele tem a habilidade. E tendo isso, ele costuma também ter um vocabulário excepcional. O 2, ele é original, ele é criativo, muitas vezes ele resolve as coisas de um jeito não muito convencional. O 3, ele é sempre bem informado sobre sempre, a gente está falando sempre quando ele tem uma alta habilidade, um talento sobre aquele assunto, então ele vai estar sempre bem informado sobre aquele assunto. Ele é persistente, independente, costuma fazer as coisas por conta própria, persuasivo, é capaz de convencer os outros, muitas vezes é pouco tolerante com tolices, não tem muita paciência, pergunta muito, é muito questionador, muito curioso. Pode ser que ele tenha habilidade nas artes ou em áreas de música, de dança, de desenho, de teatro. Tem um excelente senso de humor, também pode ser muito irônico e resiste à rotina e à repetição, ou seja, ele não gosta da rotina e da repetição. E aí nós vamos naquela contraposição, né? Tem muitos autistas com altas habilidades. E eles também têm essa questão, né, de ser resistente ou a mudar a rotina ou ter uma rotina sempre muito específica. E nós podemos trazer agora alguns conceitos para vocês que as pessoas com altas habilidades dizem por aí. Será que é um dom ou uma maldição? Eles dizem que eles são reconhecidos somente por essa habilidade. Ou seja, quem é bom lá na habilidade de matemática, raciocínio lógico bom, ele só é conhecido por isso. Ele também é chamado de nerd, de CDF, dicionário ambulante, de Google. Eles não têm acompanhamento para desenvolvimento geralmente de outras áreas. Eles não conseguem potencializar as outras áreas de conhecimento. Os outros acreditam que ele sabe de tudo e sobre tudo. Eles também têm medo de não conseguir atender às expectativas, porque quando alguém tem uma alta habilidade, as expectativas vão crescendo muito. Então ele também fica com medo dessa questão de frustrar as pessoas que têm essas expectativas tão altas sobre ele. Nós trouxemos também alguns mitos e verdades sobre superdotação e altas habilidades. Então, a superdotação é um fenômeno raro, mito. Como a gente já falou, ela ocorre de 3 a 5% da população. Existem superdotados de ambos os sexos e de todas as classes sociais? Verdade. A superdotação ela é democrática, ela não escolhe se vai ser homem, se vai ser mulher. Ela ocorre em todas as culturas, em todas as épocas, etnia, sexo, classe social, ou seja, o superdotado ou o auto-habilidoso, ele vai aparecer independente de sexo, de religião, onde mora, qual é a condição financeira. As pessoas com superdotadas têm o QI elevado. Mito. O QI elevado é somente uma das habilidades que pode se ter. Às vezes, o QI elevado, ele está numa habilidade que não desenvolve a questão artística ou social. O superdotado e gênio são coisas diferentes? Verdade, a gente já viu também. O superdotado, ela tem uma capacidade específica, ou seja, múltipla e superior. Já o gênio é aquele que consegue dar uma contribuição grandiosa para a humanidade. Ele modifica a humanidade a partir do seu conhecimento. Superdotados são sempre bons alunos? Mito. Alguns excelentes alunos, outros são medianos e outros são alunos ruins. Isso porque muitas vezes falta um estímulo específico para aquela área que o aluno não tem a alta habilidade. Alguns superdotados têm dificuldade de seguir regras, podem sentir diferentes do grupo e se manifestar certa vulnerabilidade social. Tudo depende do caso, do tipo de habilidade que está em destaque. Aqui no caso, a gente trouxe um exemplo de criança problema, né? Esse aluno Leonardo, ele foi várias vezes mandado para fora da sala
até mudar de escola. Quando foi descoberto, na verdade, que o que ele tinha não era um desinteresse pelas aulas. O que ele tinha era uma facilidade tão grande de aprender que aquilo que era ensinado para a sala para ele não era motivador. Então, ele acabava sendo convidado a se retirar da sala, mas porque ele tinha uma alta habilidade ali de conhecimentos acadêmicos. O cérebro de quem tem uma alta habilidade é maior? Não, o tamanho do cérebro não tem nada a ver com a questão de ter uma alta habilidade ou não. O que ocorre são as redes de funcionamento superiores, ou seja, elas são melhores integradas. As conexões, as sinapses são feitas muito rápidas, uma velocidade mais rápida. Então, essa informação também chega de uma forma melhor, a estratégia utilizada também sempre é melhor. A inteligência é o resultado final dessas de outras inúmeras capacidades do cérebro humano. Podemos identificar um superdotado antes da fase escolar? Verdade. Tem crianças que têm a questão da superdotação já desde muito cedo, são as precoces que nós vimos. E aí elas desenvolvem essa questão da criatividade e são surpreendentes. Quando eles gostam realmente daquilo, eles desenvolvem uma memória tão boa que surpreende a todos. Então, logo já é notado que essa criança realmente possui aí alguma habilidade diferenciada. A superdotação é em grande parte genética? Verdade. Então, a inteligência é o fruto do nosso código genético, ou seja, a combinação com os fatores do ambiente e com a nutrição. Então, a inteligência apresenta 80% de semelhança entre gêmeos idênticos e cerca de 40 a 50% entre gêmeos não idênticos. Isso significa que a grande parte dos componentes do código genético, mas também há 20% de questões ambientais envolvidas. Ou seja, a inteligência, ela vem sim geneticamente. Por isso que nós temos geralmente famílias que têm uma questão ali, um pai ou uma mãe que tem uma alta habilidade ou uma superdotação, por exemplo, musical, artística ou psicomotora. E aí o filho também acaba nascendo com essa mesma habilidade. Esse é o fim da nossa aula, eu espero que vocês tenham compreendido. Vocês vão resolver agora questões de múltiplas escolhas e enviar para o e-mail que eu vou deixar direcionado. Muito obrigada!